Então vamos lá. Muito boa noite a todos e todas. Mais uma vez aqui no Fnac Talks, dessa vez com o João Calixto, uma entidade da música portuguesa, para mim uma grande referência desde quando cheguei aqui, pouco mais de 6 anos. Então, João, obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Ivan, e obrigado à Fnac. E vamos falar um pouco sobre o seu novo livro, né? As Palavras das Canções, mas também sobre os outros livros e seus outros projetos que também estão sempre interligados a isso. Então, João, obrigado. E vamos começar, antes do livro especificamente, quando e onde começou essa tua paixão, não necessariamente pela música, mas também em escrever sobre a música, né? Que a trajetória de escrita é muito longa. Não começou nesse livro, esse é só mais um, né? São vários. Quando e onde começou essa paixão? A paixão pela música vem de sempre, praticamente. Escrever sobre música desde os anos 90, desde meados dos anos 90, portanto, e coincide com o momento da entrada na Faculdade de Letras de Lisboa, neste caso, em 1995, porque logo nesse primeiro ano comecei com mais 2 colegas uma publicação chamada Subcave, inicialmente chamava Subcave de Letras, depois deixou cair a parte de letras porque começou a ser vendida fora da própria faculdade. E, portanto, aí foi onde comecei a escrever de forma... Eu já tinha escrito, claro, na escola secundária, no clube de jornalismo, mas pronto, de forma mais séria, foi nessa publicação, e depois também ter a noção que ela estava a extravasar as fronteiras da própria faculdade e, portanto, que chegava a outros públicos, foi muito bom também. Crítica musical, entrevistas, fundamentalmente, e também algumas resenhas históricas de álbuns portugueses. Foi aí que começou também essa vertente de ir buscar o passado da música portuguesa e ligá-lo ao presente. E sobre esse livro especificamente, depois a gente regressa aos outros, como é que surgiu a ideia? Partiu de ti? Partiu da SPA? De onde é que veio? Foi um convite, portanto, este livro, As Palavras das Canções, foi um convite da Sociedade Portuguesa de Autores, de reunir uma seleção de textos de canções portuguesas. O número final, portanto, são 150 autores e são 150 letras, foi decidido já depois do livro estar em andamento, portanto, não havia um número definido pela própria SPA, tínhamos um número que não era certo e depois propus, então, vamos fazer 150. A SPA para o ano faz 100 anos, portanto, poderiam ser 100 autores, mas achámos que fazia sentido ter um leque maior logo aqui incluído e, portanto, são 150 autores, mas que estão longe, felizmente, de esgotar um conjunto de referências autorais da nossa música. Portanto, ficou estabelecido também que apenas haveria um autor portanto, uma letra por autor, independentemente da dimensão da obra de gente como o José Afonso ou o Carlos T. Estou só a dizer 2, e são 2 que estão aqui representados. Mas acaba por ser um retrato do que é a escrita de letras de canções, independentemente de algumas delas até nem terem sido escritas com essa função, porque há aqui realmente textos recolhidos que vêm desde da viragem do século XV para o século XVI, o mais antigo, do Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende, a Cantiga Partindo-se, que teve muitas versões ao longo das últimas décadas, a Amália, o Vitorino, o Quarteto 1111, estou a dizer 3 dessas versões, há mais versões, e eu elenco-as também no livro. Mas, portanto, em termos de antiguidade do texto, é esse o texto mais antigo, logo a seguir um texto do Luís de Camões, de quem estamos a celebrar 500 anos do nascimento este ano, e depois saltamos para o século XIX, e do século XIX há vários autores, mas a grande maioria aqui representada são autores nascidos no século XX, e dos 150, 95 são autores vivos, portanto temos uma grande maioria de autores vivos e de autores que escrevem para as suas próprias canções, portanto cantautores em grande medida. E já não é a primeira vez que faz essas compilações. O texto do Nuno Pacheco de apresentação é muito interessante, que ele fala que há uma tradição em Portugal em se fazer esse tipo de seleções, né? O Viale Moutinho mais recentemente, depois ele coloca essa importância, assim. O João Calixto está fazendo um trabalho tão importante de resgate nesse aspecto. Mas uma das coisas que me chamou a atenção também é a recorrência do José Mário Branco, do disco, né? O José Mário Branco talvez seja o que mais aparece, o disco, né? E a Amália Rodrigues também, salvo erro. E o José Mário Branco fala sobre a encenação sonora, então, e também usou o Camões como referência. E aí eu queria que uma das coisas que me chamou a atenção foi a Trova do Vento que Passa, por exemplo, que você falasse, por exemplo, a gravação do Adriano, a gravação do Quarteto 1111, a gravação da Amália, né? E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre essas 3 versões que acabam dizendo coisas bem diferentes a partir de
de arranjos completamente distintos, apesar de ser a mesma letra, não é? É verdade, portanto, aí o poema do Manuel Alegre, que ali entre finais de 1963 e inícios do ano de 1964 mostra o grito de revolta, neste caso a partir de Coimbra, sobre o status quo da altura, e há realmente vários testemunhos, felizmente desde logo do próprio autor vivo, do Manuel Alegre, do Rui Pato, que acompanha, e que fiquei agora a saber por ti, que está no Porto hoje também, noutro evento, o Rui Pato que acompanhou tanto o José Afonso como o Adriano Correia de Oliveira ao longo da década de 60 e que trouxe ali também elementos que ambos precisavam e que, no caso do José Afonso, precisava mesmo para se afastar do peso, era assim também que ele descrevia, das guitarras de Coimbra, para trazer uma nova sonoridade à canção, às baladas, e no caso do Adriano Correia de Oliveira, ao movimento das trovas também, como o Rui Pato fala ainda, felizmente, hoje em dia. Portanto, essa foi a primeira versão, editada no início do ano de 1964, só há muito pouco tempo é que se soube a data exata. Aliás, no livro que fiz há 10 anos, o Canta Amigo Canta, Nova Canção Portuguesa, 1960-74, tem a data que durante muito tempo se pensava que fosse a da edição do disco, portanto, estamos a falar de uma diferença de meses, mas que neste caso fazia com que fosse atribuída a data de 63 à edição desse EP, portanto, final do ano de 63, mas 1963, e afinal teve que ser início do ano de 1964, porque a canção foi escrita, interpretada em janeiro, final de janeiro de 1964, portanto não pode ter sido gravada antes de ser escrita necessariamente, portanto a edição será fevereiro, março, abril de 1964. Isto é outra questão que é sempre muito complicada naqueles anos, é a datação dos discos, portanto às vezes é ir à imprensa, falar com as pessoas, ver os catálogos das editoras, mas mesmo assim, quando se consegue ter um mês de edição é extraordinário, quando às vezes se tem o dia, então é uma raridade. Portanto, sai o disco na Orfeu, porque toda a obra do Adriano Correia de Oliveira foi publicada na Orfeu, do Arnaldo Trindade, que infelizmente... Olha, com quem estive aqui em dezembro deste ano, foi ele que me trouxe aqui a uma sessão em que ele ainda foi chamado a palco, um livro sobre as capas de discos do José Santa Bárbara, feitas para os LPs do José Afonso, editados na Orfeu, e ele quis que eu viesse aqui com ele, porque eu vim nesse fim de semana estar com ele, propositadamente, e ele não parava com a energia, felizmente, tantas histórias e tanto que aprendi com o Arnaldo Trindade. E é ele que devemos, neste caso, toda a discografia do Adriano Correia de Oliveira, portanto, aí ainda em formato EP. O Adriano Correia de Oliveira só chega ao formato do álbum no final da década, o José Afonso edita por esta altura em álbum, mas não ainda na Orfeu. O José Afonso andou ainda ali a tentar várias editoras, depois também, como era complicado em termos de proibição de canções, nem todas as editoras queriam arriscar, mas depois, quando o Arnaldo Trindade assina com o José Afonso no final da década, felizmente encontram ali um método que viabiliza a própria vida cotidiana, tanto do José Afonso como do Adriano Correia de Oliveira, com o pagamento de salários mensais, que faz com que eles tenham que gravar trabalhos, mas também procurar novos cantores, novos músicos para o catálogo da Orfeu. Portanto, essa é a primeira versão da Trova do Vento que Passa, é a versão mais conhecida, é a versão que faz com que esta canção seja um dos gritos de revolta de antes de 74 e que continua a ser hoje em dia cantada em determinadas circunstâncias. A Amália Rodrigues vem a gravá-la mais tarde, e o Quarteto de 1111 tem uma curiosidade. O Quarteto de 1111, quando grava a Trova do Vento que Passa no seu primeiro LP, portanto no início do ano de 1970, o disco tinha sido gravado ao longo do ano de 1969, o José Cid tem contado já que gostava que tivesse sido o próprio Adriano a cantar a canção. Eles tinham sido colegas na Recruta, em Mafra, eram do mesmo ano, portanto o Adriano infelizmente deixou-nos muito cedo, em 82, com 40 anos, mas ambos nasceram em 1942, o José Cid, por incrível que pareça, fez este ano 82 anos, continua aí, felizmente, com uma voz e com talento para dar e vender, e acredito que uma das razões que fez com que o Adriano não pudesse ter cantado no álbum do Quarteto 1111 fosse estarem em editoras diferentes. Portanto, o Quarteto 1111 era um grupo da Valentim de Carvalho, o Adriano Correia de Oliveira, como estava a dizer, era artista da Orfeu, portanto, da Arnaldo Trindade. E então é o próprio José Cid que canta, e curiosamente, essa versão da Trova do Vento que Passa, publicada no álbum do Quarteto 1111, tem a autoria musical erradamente atribuída ao próprio
Adriano Correia de Oliveira, que é um erro muito comum, ou seja, a música é do António Portugal, guitarrista, um dos nomes que também responsáveis por esta transformação na música de Coimbra na década de 50, depois na década de 60. Aliás, o Rui Pato tocava no grupo do António Portugal, que era da geração acima dele, e então, como eram todos mais novos do que o próprio António Portugal, que era ali o patrono, o grupo era conhecido como o Portugal dos Pequeninos. Pronto, por causa da referência ao Portugal dos Pequeninos em Coimbra e por eles serem todos aprendizes, de certa forma, ao lado de um nome de uma geração mais velha, como era o António Portugal. E é ele o autor da música. Portanto, o António Portugal é o autor da música, não o referi há bocadinho ao falar da primeira interpretação da Trova do Vento que Passa, primeira interpretação, gravação pelo Adriano Correia de Oliveira, mas no disco do Quarteto pelo 111 aparece não o nome do António Portugal, mas o nome do Adriano Correia de Oliveira. Aparece o crédito do Manuel Alegre, claro, e é um erro que continua a acontecer até aos dias de hoje, pensar-se que aquela música é do Adriano Correia de Oliveira. O Adriano Correia de Oliveira escreveu várias músicas, sim, mas esta não é, como outras não são da autoria dele também. A versão da Amália é com música do Alain Ullmann. Portanto, o Alain Ullmann tinha aberto ali um cancioneiro à Amália Rodrigues no início da década de 60. Ela já tinha começado a divulgar grande poesia em disco nos anos 50. O David Mourão Ferreira, desde logo, até através das ligações familiares do David Mourão Ferreira à editora Valentim de Carvalho, o Sidónio Muralha, o poeta Fernando Caldeira. Portanto, houve nomes da poesia dos livros, ou seja, não os poetas populares que tradicionalmente escreviam para o fado, mas estes poetas que tinham obra publicada em livro e que não era tão comum chegarem à voz não só dos fadistas, mas dos cantores em geral. Portanto, não era comum os autores dos livros, estou a fazer assim, mas era a expressão que era de facto usada na altura, às vezes até de forma depreciativa, ou seja, porque parecia que se estava a querer tornar erudito o fado. Por isso é que alguns dos guitarristas da Amália na altura diziam, quando ela começa a gravar estas canções do Alain Ullmann, lá vamos nós às óperas. Pronto, porque não estavam habituados àquele género de canções, àquele tipo de música. E, portanto, a Amália teve esta, entre outras importâncias muitas que tem, teve esta de trazer os grandes autores à nossa música e de trazer alguns poemas que tinham sido musicados, tinham tido outras músicas, como é o caso da Trova do Vento que Passa, mas aqui com a música do Alain Ullmann. Portanto, o Alain Ullmann escreveu uma série de canções para a Amália Rodrigues, e não era um nome bem visto pelo regime. Portanto, aqui também há logo esta componente de se perceber que a Amália Rodrigues é muito mais do que aquela imagem que alguns querem fazer crer que estava ligada a um regime, a um género, quando ela é, felizmente, uma panóplia muito grande de influências e ela própria transforma completamente a nossa música. João, outra coisa, já não é a primeira seleção que você faz para livros, mas, quer dizer, o tempo passou e com o tempo as músicas circularam com muito mais velocidade. Então, imagina que há 20 anos atrás talvez fosse mais fácil fazer isso, porque você tinha acesso a menos músicas, menos informações de uma vez só. Hoje em dia são milhares por dia e tal. Então, o processo de selecionar hoje é muito mais difícil do que era 10 anos atrás e do que era há 30 anos atrás, né? É muito mais difícil. Então, para esse trabalho, como é que foi? Já é bem diferente do teu último, né, de selecionar. Ou existe um critério específico e qual é a diferença para o último, né, livro que você fez nesse formato? Portanto, uma seleção de letras de canções, propriamente seleção, nunca tinha acontecido. Mas o livro que fiz, que mais se aproxima a este, curiosamente foi o meu primeiro livro, que faz agora 20 anos, que foi um trabalho feito com base na obra poética do Jorge Palma, portanto, uma recolha portanto, eu estou a dizer que não é a mesma coisa, porque aí foi uma antologia, foi uma integral. O que se pretendia aí era ter todos os textos que o Jorge Palma tinha escrito até aquele momento, e até houve um dossiê com algumas letras de canções inéditas, e que ele até hoje continua sem ter gravado, letras em inglês, que ele chamou Songs from the Road, porque faziam parte do cancioneiro quando ele andava de facto nas estradas da Europa, ia tocar no metro em Paris e não só, e quando esteve em Copenhaga, em Cristiânia, pronto. Portanto, há este lado também Jack Kerouac on the Road do Jorge Palma, e esse foi o primeiro trabalho, portanto, mas que foi complementado desde logo também com um dossiê com toda a obra discográfica do Jorge Palma organizada. Portanto, o livro na realidade
tem duas vertentes, é como se tivesse duas metades. Portanto, a segunda metade deu-me também muito gozo fazer, porque, e aliás, o Jorge Palma está sempre a referir isso, apesar de neste momento o livro está muito desatualizado, mas está em cima da mesa a possibilidade de se fazer uma nova versão com todos os trabalhos editados desde então e com as coisas que na altura, porque lá está, há 20 anos eu conhecia, felizmente já tinha trabalhado num projeto extraordinário chamado Enciclopédia da Música em Portugal no século XX, tive essa sorte, esse privilégio, uma obra que foi publicada em 2010 em 4 volumes e que é um retrato, portanto, coordenado pela professora Sálva Castelo Branco, e que é um retrato da música em Portugal nas suas várias áreas e sobre personalidades, sobre instrumentos, sobre locais, ao longo de todo o século XX. E aí aprendi imenso também. Mas isto para dizer, nos 20 anos que passaram, também, claro que aprendi também muito, e continuo a aprender todos os dias, espero aprender sempre, até o último dia. E, portanto, na altura, não me esqueço de, quando o livro esse do Jorge Palma foi entregue para a editora, para ir para a gráfica, de ter perguntado ao Jorge, pronto, não há aqui nada que falte, não me esqueci aqui de nenhum trabalho teu, porque eu pus lá os discos, não só os dele em nome próprio, que já eram bastantes, claro, mas também os dos grupos de que ele fez parte e os muitos que aí eram menos conhecidos, especialmente da década de 70, em que ele fez arranjos para uma série de gente. Olha, desde logo a Amália Rodrigues, e aí ele dizia sempre, e diz sempre, que foi quando teve mais orçamento, porque era a Amália Rodrigues, a editora pôs-lhe ali ao dispor todos os músicos que ele quisesse, e ele fez os arranjos para um single da Amália Rodrigues, com o Malhão e com o Bailinho da Madeira, e que se nota, tem o cunho do Jorge Palma, e muitos dos cantores e músicos com quem falei, que trabalharam com o Jorge Palma, disseram que fosse o país outro, fosse a nossa indústria musical outra, e que tivesse ele querido, claro, tinha sido perfeitamente possível ele seguir uma carreira como arranjador, como mestre, porque ele tinha os estudos de música formais, como tinha também o José Mário Branco, e depois ao aplicá-los no âmbito da música popular, isso traz uma diferença nas propostas musicais. Então o Jorge Palma está sempre a dizer, olha, quando quer ir ver o que é que eu fiz naquele ano, o que é a pessoa com quem trabalhei, vou sempre ali ao nosso livro, porque é de facto um livro dos dois, e ele fez questão desde a primeira hora de dizer isso, até em termos autorais também, e é claro que sim, se fosse em primeiro lugar, era mais dele até, mas ele, não, isto é um livro dos dois, é um livro teu e meu. Tudo bem, eu posso ter aqui, os textos são meus, mas o trabalho todo que tu tiveste, isto é extraordinário, e eu pronto, só lhe agradeço a maneira como ele recebeu o projeto desde a primeira hora. Portanto, aqui a seleção nas palavras das canções, tem muito a ver, desde logo com o tal critério de ser uma letra, um texto por autor. Eu tentei representar aqui uma série de géneros musicais, portanto, tentei não me fechar, às vezes, eu tenho um gosto também bastante transversal, mas tentei não circunscrever apenas aos géneros que eu gosto mais. Acho que fazia sentido ser um retrato bastante completo da música portuguesa, e se o é pela questão do recuo temporal dos autores das letras, achei que fazia sentido também ir do fado ao heavy metal, do rock à canção ligeira, os cantautores, o hip-hop, ou seja, tem aqui realmente uma série de géneros musicais, às vezes escolhas menos óbvias, acredito que sim. Eu tentei foi que dentro de cada género houvesse uma série de gente que, uns porque são nomes incontestáveis, que não fazia sentido não estarem aqui, como o José Afonso, como o José Mário Branco, como o Carlos T, como o João Monge, estou a dizer 4 nomes, 2 deles com obra apenas não tem nada de redutor, não é? Apenas são letristas, o Carlos T e o João Monge. O José Afonso e o José Mário Branco, que são letristas, são autores das músicas, são intérpretes, no caso do José Mário Branco são arranjadores, são produtores, pronto, portanto, cada pessoa às vezes depois se desdobra, tem várias camadas, mas aqui estão todos eles, ou todos estes que estou a dizer, só disse 4 dos 150, representados como autores. Agora, é claro que eu nunca poderia ter aqui, no âmbito do fado, toda a gente que escreveu para o fado, porque aí não chegavam 150, nem chegavam 300. Felizmente, há muita gente a escrever para os vários géneros musicais, e o fado é uma das áreas em que isso acontece muito, porque realmente o que é no âmbito do fado
os fadistas nem sempre, ou muitas vezes nem são mesmo eles os autores das letras. As letras são escritas por pessoas os autores dos fados tradicionais, gente que já nem está cá às vezes há muito tempo, o Carlos Conde, o Linhares Barbosa, e letras que continuam a ser cantadas hoje em dia, o João Dias, o António Calen, tanta gente, felizmente. E as novas vozes do fado continuam a cantar aqueles repertórios. Por exemplo, o José Mário Branco, ao produzir os discos do Camané, todos, até a última, enquanto esteve aqui, deste lado, ia buscar, por vezes, apesar da Manuela de Freitas, mulher do José Mário Branco, escrever muitas das letras e ser também a grande responsável, diria, pela reconciliação ou pela conciliação do José Mário Branco com o fado. Há também letras de autores ligados, de autores populares, a serem cantados pelo Camané. E, portanto, há aqui realmente esse tipo de autores. Há, dentro do âmbito eu estou a usar o termo cantautor de uma forma muito lata, porque aqui o termo cantautor tanto serve para o grupo de gente que vindo da década de 60, na tradição do Bob Dylan, na tradição da Joan Baez, na tradição do Donovan em Inglaterra, que, portanto, iam buscar as músicas tradicionais dos seus países e lhes juntavam novos elementos, às vezes mais próximos do rock, outras vezes mais próximos dos blues, no caso dos Estados Unidos, no caso de Inglaterra e depois nas outras geografias também. Isto, claro, que é um movimento que se espalha e, claro, que depois também tem antecedentes, como é lógico, e pessoas como Pete Seeger, que já vinham mais de trás, mas que contaminam toda a escrita em todo o planeta, ou em quase todo o planeta. E, portanto, cá essa geração é a geração em que está o José Afonso, em que está o Adriano Costa Oliveira, em que está o Luís Cília, os primeiros, na primeira metade da década de 60, e que, portanto, escrevem as suas letras de canções e que as cantam. Mas depois, à medida que os anos vão passando, há uma geração de autores, portanto, de cantautores, já de veia marcadamente pop. Um David Fonseca, por exemplo, um João Pedro Paes, uma série de gente que não é um trovador como na década de 60, porque, entretanto, passaram 40 anos, passaram 50 anos, e portanto, têm outras influências, mas que, sendo autores daquilo que cantam, também se inserem nesta tradição. E estes nomes que estou a dizer estão aqui também representados. Ora, há muita gente que não está, porque lá está, são apenas 150, e tentando representar estes vários géneros, teria que ficar muita gente necessariamente de fora, mas tenho esperança que este seja um primeiro passo, ou um primeiro volume, para uma continuação da construção de um cancioneiro em livro. Depois que entregaste o livro já estava pronto, pensaste, eita, faltou esse. Qual artista, assim? Disseste assim, qual deveria ter passado e passou em branco? Algum em específico? Não posso dizer assim dessa maneira. É assim, eu tenho já umas boas dezenas, não tenho ainda 150 nomes apontados, mas tenho umas boas dezenas, mas isso também porque não estou a fazê-lo ainda de forma ativa, lá está, o livro acabou de sair, mas tenho já umas boas dezenas de nomes apontados, e eu tentei também que dentro de cada género, como estava a começar a dizer há bocadinho, não se pudesse dizer, estão aqui os nomes mais importantes todos deste género. Não, há nomes que não estão, há nomes que não estão aqui, porque faz sentido, lá está, para se perceber que temos um universo tão rico na nossa música, muito mais rico às vezes do que se pensa, porque se tenta reduzir às vezes a meia dúzia é força de expressão, mas é um grupo pequenino de autores. E, felizmente, temos tanta gente, temos um panorama tão rico. Hoje em dia, quase todos os músicos, ou para não dizer todos, concordam nesta visão. Temos a geração mais bem formada em termos de estudos formais de música, gente que, tendo estudado em conservatórios, em bandas, depois aplica esse conhecimento também no âmbito da música popular, não só como autores e intérpretes, como instrumentistas, e isso faz toda a diferença, porque traz novas sonoridades, novas cores à música popular, enriquece-a, e isso realmente é muito bom. E, portanto, aqui nunca poderia estar toda a gente, e ainda bem que não está toda a gente. Portanto, não posso dizer que haja um nome que eu tenha dito, que pena que este não esteja aqui. Eu tentei realmente surpreender também, às vezes, tendo nomes óbvios, mas com letras, portanto, com canções menos óbvias às vezes, ou ter canções que são conhecidas, mas que as pessoas não sabem quem são os autores não se tornaram conhecidos, o que não quer dizer que não tenham escrito muitas outras letras, mas os nomes das pessoas não ficaram no imaginário da mesma maneira que outros, e até porque muitas vezes os autores são os parentes pobres de todo este circuito. Quando as pessoas cantam, e não são elas os autores, nem sempre referem quem são os autores, claro que nos discos
geralmente, porque nem aí é certo, vêm os autores. Mas às vezes também muitas vezes vêm errados os autores. E quando se tenta fazer pesquisa, e tu sabes isto tão bem como eu, na internet, às vezes, as autorias não estão. Pior, né, João? Os vídeos são disponibilizados, as autorias muitas vezes não estão. É muito complicado, às vezes, se não se chegar aos próprios discos, e é por isso que é importante chegar aos discos. Este livro tem, para todas as letras, a imagem, portanto, a capa do disco onde pela primeira vez aquela canção foi gravada. Há um conjunto muito pequenino de 3, salvo que são apenas 3, casos em que eu optei por não pôr a primeira interpretação, porque achava que não era a primeira aquela que mais tinha chegado ao público. Estou a lembrar-me de um exemplo que é o Porque, de Sofia de Melbreiner Andresen, também daqui do Porto, cantado em 1969 em disco pelo Mário Pissarra, filho do Luís Pissarra, mas que no ano a seguir, através da voz do Francisco Fanhais, na altura do padre Fanhais, na altura, no seu único álbum, é a versão que se torna conhecida, é a dele. E, portanto, aliás, tinha sido o próprio Francisco Fanhais que, numa vigília na Igreja de São Domingos, em Lisboa, de passagem de ano de 1968 para 1969, que também já tinha cantado um outro poema da Sofia de Melbreiner. E é nesse mesmo álbum que o vem incluir. Portanto, nesse caso, a Cantata da Paz, aqui o Porque, também da Sofia de Melbreiner, e então optei por pôr o álbum do Francisco Fanhais. Mas são 2, 3 casos. De resto, é sempre a primeira versão. Há um exemplo, aí é um caso único, que é com a Cantiga Partindo-se. É com a Cantiga Partindo-se do João Ruiz de Castelo Branco, que eu já referi há bocadinho, que a primeira vez que está em disco é no ano de 1963. Aparecem 2 discos com melodias diferentes, num caso cantado no Fado de Coimbra, na voz do Barros Madeira, no outro caso cantado no Fado de Lisboa, na voz da Celeste Rodrigues. E eu não sei qual dos 2 discos saiu primeiro naquele ano, ou seja, não consegui, por mais que procurasse, ter o mês de edição. São 2 EPs, portanto, de 7 polegadas, o da Celeste Rodrigues, agora ia dizer da Amália, da irmã, da Celeste Rodrigues, uma edição da Alvorada, do Porto, etiqueta da Rádio Triunfo, do Porto, aliás, e o outro também, da Rapsódia, também 2 etiquetas do Porto, a Rádio Triunfo com dimensão mais nacional. A Rapsódia teve uma grande difusão, mas que teve sempre menos impacto que a Rádio Triunfo. A Rádio Triunfo foi sempre uma editora de larga implantação nacional e de muita importância desde os anos 50. Aliás, até antecedeu, em termos temporais, a criação do selo Orfeu, do Arnaldo Trindade, mas depois é também, já na década de 80, em ligação, quando o Arnaldo Trindade se desfaz da editora, o catálogo fica fundido com o de Orfeu e com o de outras etiquetas. Portanto, aí, como não sabia o ano, optei por pôr as 2 capas, porque achava que não posso estar aqui a escolher, não vou fazer aqui uma seleção arbitrária, e ficaram as 2, portanto, a Celeste Rodrigues e o Barros Madeira com a Cantiga Partindo. São as 2 primeiras versões em disco. Sabe que, por acaso, eu estava acompanhando o livro e comecei a perceber, olha, acho que eu estou gostando de quase tudo do que tem aqui. Depois eu me dei conta. Eu já sei porque eu estou gostando de tudo que tem aqui. Porque eu acompanho o João pelo Facebook há muitos anos. Então, tudo que o João vai colocando, eu vou gostando, ouvindo. Logo, a seleção que o João fez acabou sendo boa parte daquilo que eu ouço e conheço. Eu gosto muito da Garota Não, o Capitão Fausto. Eu acho que dialoga também com essa contemporaneidade. Confesso que a única coisa que eu senti falta, uma banda que eu gosto muito, que é os Clã. Eu gosto muito dos Clã. Mas tem que estar no próximo, já está anotado para os próximos, né? Eu notei a falta dos Clã. Uma das razões foi, podia estar representados através do Carlos T. O Carlos T está com A Gente Não Lê, que é um texto que eu acho extraordinário, e curiosamente, pronto, o Rui Veloso, que me perdoa, acho que me perdoa, para mim a interpretação definitiva, eu gosto muito da interpretação do Rui Veloso, mas a interpretação definitiva da Gente Não Lê, para mim, é da Isabel Silvestre. Eu pus a capa do disco do Rui Veloso, claro, mas depois refiro em baixo, como refiro para muitas das letras, sempre que consegui saber outras versões. Não é uma lista exaustiva, mas é uma lista bastante completa de outras versões de canções que aparecem sempre por baixo de cada capa, e no caso da Gente Não Lê está a referência à da Isabel Silvestre. E acho que a interpretação da Isabel Silvestre tem este lado telúrico do texto do Carlos T. Portanto, os Clã não estão pelo Carlos T, porque o Carlos T está com esta letra. Não estão com a Regina Guimarães, porque a Regina Guimarães está com os 3 Tristes Testigos. Vou ter que fazer, de certeza, num segundo trabalho, ter que arranjar alguma forma de incluir, porque os Clã merecem estar representados, sem dúvida. Mas o título do próprio livro me remete a um tipo de discussão que não é só aqui no Brasil, na França, que é letra de música versus poema, né? Há quem diga que são sinônimos, há quem diga que não são sinônimos, porque o próprio poema em si já tem o seu ritmo, já tem a sua forma de falar. No âmbito do lançamento
do livro, como é que essas discussões apareceram para ti, como é que se falaram assim, olha, eu não faço poema, eu faço letra de canção. O Carlos tem, por exemplo, talvez seja uma figura para se discutir isso, né? Então, tem pessoas que dizem assim, eu não faço poema, eu faço letra de canção. Tem pessoas que dizem, olha, eu faço poema, e tem pessoas que musicam, né? E a diferença, assim, como é que você vê essa discussão e se já houve em torno disso, né? O próprio título já prenuncia um pouco essa discussão. Sim, é verdade. Há um autor que se apresenta sem nenhum tipo de problema ou de prurido como letrista, que é o Tiago Torres da Silva, que também está aqui representado e que eu acho que é, de alguma forma, assim, uma espécie de José Carlos Ari dos Santos desta geração, já lhe tenho dito isso a ele também, pela transversalidade de gente para quem escreve letras, de várias áreas musicais e até geográficas, porque muitas vozes brasileiras têm cantado também o Tiago Torres da Silva. Portanto, e ele define-se como letrista, como estava a dizer. Esta questão do letrista, poeta e da letra, poema, eu tentei aqui realmente democratizar os dois termos, trazendo aqui precisamente gente como a Sofia de Malbrenner, como o José Régio, como a Natália Correia, ou seja, os tais poetas dos livros, mas que depois, curiosamente, em alguns casos, o Alexandre O'Neill, começaram a escrever, claro que há aqui também a questão de gerações, portanto, as alturas em que as pessoas produziam, mas, claro, muitos autores nunca escreveram poemas com o objetivo de serem cantados. Estes que estou a dizer, o Alexandre O'Neill, a Natália Correia, o José Carlos Ari dos Santos, imenso, como sabemos, fizeram-no com grande mestria e também transformaram a música portuguesa através dessa sua dádiva à mesma. Portanto, ao incluir aqui poetas, mas, portanto, outros poetas mais antigos, o Guerra Junqueiro, o Almeida Garrett, esses, na altura, não pensariam que 100 anos... Camões, no próprio Camões. O Camões, esse ainda mais tempo. Embora nessa altura até se podia pensar, porque há aqui também... Eu não tenho aqui autores da Idade Média, podia ter alguns dos trovadores da Idade Média, talvez no segundo volume já recuo ao Dom Dinis, eventualmente, ou ao Dom Sancho I, pode acontecer, e tivemos o José Mário Branco a cantar também esses autores logo no seu primeiro disco. Mas há realmente aqui estes autores que nunca pensariam chegar à canção, serem cantados, e que, ou às vezes se pensavam, era no âmbito da música erudita, porque isso acontecia, e aconteceu nas primeiras décadas do século XX, em gravações que hoje em dia ainda são menos conhecidas do que algumas destas, portanto, porque foram gravadas em discos de 78 rotações, e as gravações em discos de 78 rotações estão ainda mais arredadas do nosso convívio, apesar de uma pequena parcela estar disponível através do site do Museu do Fado. O Museu do Fado gravou alguns dos discos que tem na sua coleção e disponibilizou online essas gravações. Portanto, é uma forma de podermos chegar a gravações dos anos 10, dos anos 20, dos anos 30, portanto, até aos anos 50, que é quando se dá a transformação de suporte, portanto, quando se abandona o disco de 78 rotações, de gramofone, e se começa a usar de forma consistente o disco de vinil, que tem sido... É o formato da indústria mais longevo até aos dias até à atualidade. Nunca nenhum outro formato durou tantas décadas, porque o disco de vinil começa em 1948, portanto, neste momento já são 76 anos de um mesmo formato na indústria. Nunca nenhum formato durou tanto tempo. Apesar dos baixos que teve na década de 90, especialmente, inícios deste século, nunca foi abandonado. E atualmente há muitos grupos e muitos autores, muitos intérpretes, que optam por apenas editar em LP e não em CD. Portanto, abandonam, entretanto, o formato que apenas tem 40 anos, o CD, do início da década de 80, e centram-se neste formato que, em termos de obra de arte, é muito mais recompensador, porque nos proporciona uma experiência muito mais interessante. Pronto, mas isto também para dizer, então, isso, que tentei, de facto, juntar aqui os dois mundos, mostrar que um poeta pode ser também um ótimo autor de letra de canção, mesmo que não o tivesse pensado, e noutros casos um autor de letra de canção que escreveu aquela letra com o objetivo de ser cantada, pode ser também um poema, portanto, ter um peso, a leitura que estes textos nos proporciona, e isso aconteceu-me várias vezes ao organizar o livro e ao fazer a revisão, e depois agora já com o livro feito fazer essa leitura, perceber que mesmo canções que nós conhecemos muito bem, ao lermos apenas... tentarmos, porque lá está, às vezes é difícil conseguirmos nos abstrair da melodia que nos vem à cabeça, mas se conseguimos fazer isso,
acho que ganhamos ainda outros universos sobre estas palavras. Percebemos que estes autores, alguns deles, claro que nem todos têm as mesmas cargas semânticas, mas há mundos que ganhamos ao ler estas palavras apenas sem a melodia. E já tenho tido exemplos de pessoas que me enviaram vídeos estou a lembrar-me de um caso no trabalho, várias pessoas a lerem e a fazerem gravação do vídeo, a lerem os poemas. E é muito curioso ouvir o Nasce Selvagem, por exemplo, estou a lembrar-me com o Nasce Selvagem, ou Os Maridos das Outras, do Miguel Araújo, apenas dito e não cantado, sem nenhuma solução melódica. Isso para mim foi uma opção muito, muito boa, muito perfeita, porque eu conhecia boa parte do que estava aí, mas mais pelo disco do que propriamente pela letra, né? Então, você pegar uma letra mais do lado B, é interessante porque, como você nunca ouviu a canção, você vai se deparar com a letra que você vai projetar, imaginar aquela melodia. Então, como é que seria? Um pouco mais lenta, um pouco mais... né? Às vezes, a capa e o artista anunciam mais ou menos como pode ser a pegada. Mas, como não é necessariamente o compositor, então eu gostei muito dessa opção. É uma opção, quer dizer, de certa maneira... um pouco fantástico, assim, olha, imagine na canção, depois você parte para o disco para ouvir. E encaminhando para a parte final assim, da conversa, mas eu tenho duas perguntas ainda que são muito importantes. A primeira, João, é que eu percebi uma coisa que não é um fenômeno português, mas acontece aqui também, que é a dissolução no tempo dos grupos musicais, das bandas. Quer dizer, né, nos últimos anos, a gente tem, nos últimos tempos, na verdade, cada vez menos bandas e cada vez mais artistas solo. Você tem aqui 2 ou 3 casos. Você olha para Portugal e faz assim, os clãs ainda são, quer dizer, são dos poucos que, né? E as bandas estão voltando agora. Mas boa parte das bandas ficaram paradas, né? Em detrimento da carreira solo, né? Imagina, muitos voltaram agora. Então, como é que você, em relação ao processo de criação, né, observa esse fenômeno de tipo assim, tínhamos banda, o Brasil é igual. Imagina, o Terno começou como banda, agora já vai deixar de ser, não é? As pessoas começam um processo criativo individual para o processo coletivo em Portugal. Como é que você observa? Tem a ver com a questão do ego propriamente dito? Tem a ver propriamente com, sei lá, as experiências musicais individuais? Por acaso é uma visão que não tinha ainda tido, é curioso, porque há de facto há grupos, sempre houve também este lado de membros de grupos quererem seguir o seu percurso, nomeadamente os autores, desde logo os autores das canções. Pronto, e se recuarmos à década de 60, temos, por exemplo, um grupo tão popular como os Shakes, em meados da década de 60. O Carlos Mendes, o Paulo de Carvalho, o Fernando Tordo, todos eles estiveram no grupo, especialmente o Carlos Mendes e o Paulo de Carvalho, que foram membros ao longo de quase todo o tempo de duração dos Shakes, o Fernando Tordo só ali na parte final, e todos eles têm carreiras extraordinárias desde o final da década de 60, desde 1968, 1969, em nome próprio. O Quarteto 1111, com o José Cid a lançar-se a solo também, curiosamente, em paralelo com o próprio grupo. Portanto, o grupo começa em 1967, e o José Cid, em 1971, está a publicar os primeiros trabalhos a solo, com o grupo, a gravar, a tocar na estrada. Depois, só a partir de 1975, é que o José Cid sai do grupo, o grupo continua durante um pequeno período de tempo sem ele, e dedica-se ele à carreira a solo apenas. Apenas não, porque produz sempre muita gente. Gente como o Pedro Ás Magalhães, na década de 80, não tem uma carreira a solo em nome próprio, gravou apenas um disco em nome próprio, que por acaso foi reeditado recentemente, um maxi-single, O Ocidente Infernal, um trabalho pouco conhecido, mas que vale a pena, também ali com alguma ilustração sonora também, um trabalho experimental, na década de 80, mas ligado aos Heróis do Mar. Depois funda os Madre Deus, são também a transformação, a visão musical do Pedro Ás Magalhães, que vem quase até aos dias de hoje, e só mais recentemente, até por razões de saúde, infelizmente, do Pedro Ás Magalhães, é que o grupo também acabou por ficar à partida num limbo, ou mesmo por terminar. Nunca foi anunciado, que eu saiba, o fim dos Madre Deus, mas à partida não sei se será fácil que voltem. Depois, olha, até curiosamente, falaste há bocadinho dos Capitão Fausto, o Tomás Wallenstein, os Capitão Fausto acabam de publicar o novo álbum, portanto, o 5º álbum de... Falaste hoje, não é? É verdade, A Subida Infinita, porque estive a gravar com eles há 2 dias, por acaso, uma entrevista de carreira.
para a Antena 1. E o Tomás vai lançar no ano passado, publicou o primeiro álbum dele a solo. Portanto, sem que o grupo terminasse, fez um trabalho que vai buscar canções brasileiras, canções portuguesas, é ali uma seleção de canções de outras geografias também. É ele a querer mostrar aquilo que não pode cantar no âmbito dos Capitão Fausto, sendo ele o autor das letras, porque ele é o autor das letras das canções dos Capitão Fausto. Ele está aqui representado, é o último nome neste livro, porque o livro está organizado por ordem alfabética dos autores e pelos apelidos, portanto Wallenstein aqui é o último nome representado no livro. Mas depois, com o que é que isso poderá ter a ver? Olha, ainda não aconteceu, os Clã, a Manuela Azevedo ainda não lançou nenhum disco a solo, por exemplo. Às vezes é tal questão, se portanto, se o intérprete é o autor também das canções, há essa tentação. A editora, às vezes, porque é que não fazes o teu próprio disco? Olha, aconteceu com a Ana Bacalhau. A Ana Bacalhau está aqui representada... Duas vezes, né? Duas vezes, sim, por acaso. Portanto, com os de Olinda, com um texto do Pedro da Silva Martins, primo da Ana Bacalhau, elemento dos de Olinda e autor das canções dos de Olinda quase todas, com o irmão também, com o Luís Martins. E está representada através da escrita dela própria a solo. Portanto, entretanto, já com 3 álbuns a solo, Ana Bacalhau, e portanto está aqui representada também. Realmente, mas não consigo ver dessa forma, é curioso. Como dizes, de haver... às vezes acontece que, por exemplo, o âmbito do rock tem os holofotes apontados da indústria em determinados momentos e depois passa por um período em que isso não acontece tanto, e depois volta outra vez um bocadinho acima, mas isto acontece, se calhar, com vários géneros. O próprio fado. O fado, ao longo da década de 80, e na sequência imediata do 25 de Abril, a própria Amália foi a primeira a ser crucificada quase, e na década de 90 começa a ter ali uma revitalização, através até da maneira como a Mísia, o Paulo Bragança e o Camané, portanto, 3 nomes diferentes, vão chegando ao fado. Mas depois é o final da década, e especialmente a partir da morte da Amália em 1999, que há uma explosão de vozes. Parecia que de alguma maneira o talento gigante da Amália estava a fazer com que... Pronto, isto não é... Claro que não é nenhuma culpa da Amália, não é isso. Parecia que havia uma geração pronta a chegar de forma de grande divulgação ao fado, e acontece, e desde logo os talentos da Marisa e da Ana Moura que rebentam por essa altura no início deste século, mas depois todo um caldeirão de vozes femininas, muitas femininas essencialmente, mas também bastantes masculinas, e aí o Camané é a grande referência, diria, para todas as vozes masculinas deste século. Pronto, e por falar em referência, eu quero, antes de a gente terminar aqui, dizer que você é uma grande referência para mim, e para quem não tem o João no Facebook, o Facebook talvez seja o meu melhor semanário de música portuguesa há anos, né? O João sempre, diariamente, publica textos e crônicas sobre autores e tal. Juro que é a minha maior fonte de informação há alguns anos, são quase 6. E muitos artistas que eu conheço, e que já não são poucos, né? São 6 anos, acompanhando o seu Facebook diariamente. Assim, eu fico, olha, nem que ele recebesse milhões, eu faria um trabalho tão bem feito. Então, João, obrigado por esse trabalho tão minucioso. Para quem acompanha seu Facebook, quem não acompanha agora, está na hora de acompanhar e tal. E eu fico muito contente de ver isso materializado, né? Mas se o seu Facebook virasse um livro, não ia ser um livro, ia ser uma enciclopédia, né? Diariamente. Então, eu queria, de fato, agradecer sua disponibilidade de estar aqui, né? Do livro, esse cuidado minucioso. Isso aqui é só um pedaço do seu cuidado minucioso, né? Com a música portuguesa. Mas o Facebook também que é um lugar de lazer para todo mundo, mas você faz aquilo um lugar de preciosidade, eu acho, enciclopédica. E eu queria, de fato, agradecer. Eu acho que todos os portugueses e brasileiros que acompanham agradecem por terem aquilo de maneira organizada. A música portuguesa está muito bagunçada na internet, muito, né? O caso do Brasil, não, está um pouco mais organizado, mas a portuguesa está muito bagunçada. Eu acho que você, o Luís, são pessoas que organizam muito... O Luís Freitas Branco. O Luís Freitas Branco, desculpa lá, esteve aqui com a gente, organizam de uma maneira um pouco, assim, objetiva. E o livro é um pouco essa sedimentação, espero que venham outros e outros. Sim, e outros. Olha, em setembro está prevista a edição de um livro, portanto, de 2 livros, mas eu sou coautor de um deles, sobre a editora Orfeu,
um projeto iniciado já há uns anos. Portanto, nós estivemos juntos, né? Inclusive lá, né? Sim, é verdade. Portanto, com o próprio Arnaldo Trindade sempre muito cúmplice. Infelizmente, ele não chegou a ver a materialização em livro desse trabalho. Portanto, o livro com o catálogo da editora, é desse que eu sou coautor, já existe fisicamente, mas há um outro livro que vai ser editado na mesma altura, portanto, em setembro, é a data prevista, com textos. Este do catálogo também tem textos, também escrevemos alguns textos sobre as várias séries de discos do catálogo de Orfeu. Portanto, são cerca de 2.000 discos editados entre final da década de 50 e início da década de 80, cerca de 25 anos do mundo editorial português através do catálogo da Orfeu. Esse tal outro livro é com textos, portanto, ensaios sobre a editora Orfeu, que visam o âmbito dos cantautores, o âmbito do fado, dos conjuntos típicos e do folclore, da poesia, porque a primeira coleção de poesia dita é publicada na editora Orfeu a partir de 1957 e é uma coleção muito importante porque na altura disponibilizou as vozes em disco de uma série de gente que na altura já não era nova, algumas vozes novas também, e que hoje em dia, em alguns casos, é a única forma que temos de ouvir as vozes daqueles autores. Portanto, de gente como o José Rodrigues Miguel, a Sofia de Melbreiner, o Daniel Felipe, o Papiniano Carlos, o Egito Gonçalves, o Luís Veiga Leitão, o Arnaldo Trindade estava aqui no centro do furacão, no bom sentido, no Porto, na década de 50, e soube materializar isso em disco. E depois trazer também conjuntos como o Conjunto António Mafra, que estando ligados ao Teatro Experimental do Porto, começa a publicar discos no final da década de 50, publica primeiro na Alvorada, na etiqueta Alvorada, mas logo a seguir o Arnaldo Trindade leva-os para a Orfeu, e é na Orfeu que eles publicam a quase totalidade do trabalho, quase toda a obra mais conhecida do Conjunto António Mafra, com as capas extraordinárias do Fernando Aroso, do fotógrafo Fernando Aroso, que ainda tive também a felicidade de conhecer numa exposição em Matosinhos, já com mais de 90 anos, mas a maneira como ele encenava os grupos, para todas as capas de discos que o Fernando Aroso fez, ou eram colagens muito bem feitas, com muito gosto, ou essencialmente os grupos ou os artistas em poses artísticas, mas fora do comum, e são centenas e centenas de capas. Portanto, o Fernando Aroso merecia, eu acho que já teve uma exposição aqui no Porto dedicada à obra dele, que extravasa o âmbito das capas de discos, mas a parte das capas de discos é muito importante, muito significativa no âmbito da obra do Fernando Aroso, e é basicamente, não apenas, mas na editora Orfeu. Portanto, esses livros serão apresentados em setembro, aqui no Porto, portanto, porque o projeto é um projeto em ligação entre a ESAD de Matosinhos, a Escola Superior de Arte e Design de Matosinhos, com a Universidade Nova de Lisboa, o Instituto de Etnomusicologia, e, portanto, é um projeto também que me deu muito prazer participar. Foi, ainda por cima, por convite também ligado diretamente ao Arnaldo Trindade, e pronto, e lá está. Tenho muita pena que o Arnaldo Trindade não esteja cá para ver estes frutos, que ele estava em pulgas para ver isto tudo, e merecia ver. Pronto, então, por fim, só uma última coisa que falaste agora que eu ia esquecer, e é essa questão da capa, do elemento visual, né? E o fato de teres colocado essas capas assim são muito interessantes para saber também até os conceitos estéticos que foram mudando, né, ao longo dos anos 50, 60, 70, o tipo de cor, o tipo de fotografia e tal, que também dialoga com a música especificamente. Então, também é uma proposta muito boa, o fato, né? O livro do Viale Moutinho, por exemplo, que nós tínhamos falado, que é o mais recente, não tem capa nenhuma. Então, quer dizer, você projeta a canção, mas sem nenhum tipo de identidade visual. Aqui já lhe dá mais margem de imaginação, né? Olhar a capa. Sim, é verdade. E tal. Mas é isso, João, eu queria... Ou seja, são capas de discos que, em grande medida, são da minha própria coleção. Pois. Quase totalidade, na realidade. E tanto os vinis como os CDs, acho que também a editora também teve uma solução gráfica muito, muito interessante para mostrar os discos na sua quase tridimensionalidade. Pois. E de pôr os vinis em formato maior, independentemente se fossem LPs ou se fossem 7 polegadas, mas eram vinis, estão em formato maior, um formato mais nobre. Os CDs, como são de facto mais pequenos, sempre estão também mais pequenos, mas também logo por aí se percebe, estamos a falar de algo mais recente ou de algo supostamente mais recuado, porque lá está, porque como hoje em dia
o novo disco do Capitão Fausto saiu em LP. Vai sair em CD, mas saiu primeiro em LP. Portanto, às vezes, os tempos também nos baralham, felizmente, nestas equações. Mas é o que estás a dizer, sim, é o grafismo, em muitos casos, dos discos, que foi mudando conforme as épocas, as soluções para as capas dos discos, a maneira como os designers foram querendo fazer o seu trabalho. Mas muitas vezes há aqui gente que tem uma carreira paralela, eu estava a falar do caso do Fernando Aroso, às capas de discos e que não têm esta vertente tão conhecida. O livro que estava a dizer há pouco, que tinha sido aqui apresentado em dezembro, do José Santa Bárbara, o José Santa Bárbara é autor, por exemplo, do logotipo da CP. E, portanto, as capas de discos são conhecidas por quem trabalha sobre a música, mas as capas são conhecidas, mas saber que são feitas por esta pessoa. Pronto, aqui por acaso não houve essa possibilidade de incluir a referência dos autores das capas. No livro de Orfeu, sim, há referência a todos os autores das capas. Não se pode ter tudo aqui, pronto, isto às vezes, o que pôr e o que não pôr também é um desafio. Mas termos realmente essa possibilidade de graficamente ir percebendo aquilo que ao longo das décadas se foi sucedendo, acho que sim, que também é muito importante e gostei muito de poder ter essa possibilidade. Eu gostei muito de ter essa possibilidade aqui. João, obrigado por essas palavras das canções tão bem explícitas aqui. Obrigadíssimo. Muito obrigado, Ivan. E obrigado à FNAC mais uma vez. E aos presentes. Obrigado.